Olá, vamos ser sinceros. O sistema tributário brasileiro parece um verdadeiro labirinto, na é verdade? Mas olha, com o mapa certo em mãos, tudo fica muito mais claro. A ideia aqui hoje é justamente essa. A gente vai usar os conceitos essenciais para desvendar o que se paga, por que se paga e para quem se paga. Vamos nessa? Para começar, essa é a confusão mais clássica de todas. Muita gente usa imposto, taxa e contribuição como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. E entender essa diferença, gente, é o primeiro grande passo para dominar o assunto. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. E a base de tudo, a palavra-chave é essa aqui: tributo. Pela definição oficial lá do Código Tributário Nacional, é basicamente um pagamento obrigatório em dinheiro que o governo exige por lei. E um detalhe importante: não é uma multa ou punição por algo ilegal. É a partir desse conceito-mãe que todo o resto nasce. Agora, o que é bem interessante é que esse conceito geral de tributo não é uma coisa só, ele se divide em categorias bem específicas. E é aqui que a gente começa a organizar a bagunça. Vamos conhecer as 5 espécies que formam o nosso sistema. Isso mesmo, só 5, pode acreditar. Todo aquele universo de siglas e cobranças que a gente vê por aí, tudo, absolutamente tudo, se encaixa em uma dessas 5 caixinhas. Organizar o pensamento assim já ajuda demais. E aqui estão elas, as 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. À primeira vista, alguns nomes podem assustar, mas cada um tem um porquê, uma lógica de cobrança totalmente diferente. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, aqui está o pulo do gato. A diferença entre os 2 tributos mais famosos, impostos e taxas. O imposto a gente paga por uma situação que demonstra riqueza, como ter uma renda ou ser dono de um imóvel. Não tem um serviço direto em troca. Já a taxa ao contrário. Ela está sempre ligada a um serviço específico que o governo presta, tipo a coleta de lixo ou a emissão de um passaporte. É uma troca clara, um toma lá, dá cá. A contribuição de melhoria é bem fácil de entender. Pensa assim, o governo faz uma obra, asfalta a rua, por exemplo, e essa obra valoriza os imóveis daquela região. É justo que os proprietários que tiveram esse benefício direto ajudem a pagar parte do custo da obra, certo? Essa é a lógica por trás dela. E os 2 últimos são mais raros, mais específicos. O empréstimo compulsório é exatamente o que o nome diz. Um empréstimo forçado que a gente faz para o governo em situações muito graves, como uma guerra ou calamidade pública. E claro, o governo tem que devolver esse dinheiro depois. Já as contribuições especiais são como um dinheiro com um destino carimbado. A lei já diz exatamente para onde vai aquela arrecadação, como, por exemplo, financiar a nossa aposentadoria, a Seguridade Social. Ok, até aqui a gente viu os tipos de tributos. Mas agora vem outra pergunta importante: para quem vai o nosso dinheiro? A Constituição divide essa tarefa de cobrar os tributos entre os 3 níveis de governo: a União, os estados e os municípios. Vamos ver como fica essa divisão na prática? E essa tabela deixa tudo bem visual. A União, que é o governo federal, cuida de impostos de alcance nacional, como o Imposto de Renda e o IPI, sobre produtos industrializados. Os estados ficam com o famoso ICMS, que incide sobre a circulação de mercadorias, e o IPVA dos carros. E os municípios, claro, focam no que é local, o IPTU das casas e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Agora a gente chega na parte que talvez seja a mais importante de todas. O poder do governo de cobrar tributos não é infinito, não é uma carta branca. Existem regras, existem limites, existem garantias para quem paga os tributos. Vamos entender agora como a Constituição nos protege. É exatamente isso. O poder de tributar tem limites muito claros. A nossa Constituição funciona como um escudo protetor, sabe? Ela estabelece princípios que todo governo, seja federal, estadual ou municipal, precisa respeitar. Isso garante que a cobrança seja a mais justa e previsível para todo mundo. E o princípio número 1, o mais básico de todos, é o da legalidade. Nenhum tributo pode ser criado ou aumentado por uma simples canetada de um governante. Para isso acontecer, é preciso ter uma lei que foi discutida e aprovada pelos nossos representantes no Congresso, nas assembleias ou nas câmaras. Isso é a democracia funcionando. Esse aqui é poderosíssimo. O governo não pode usar um tributo para, na prática, tomar a propriedade de alguém. A carga de impostos não pode ser tão pesada, tão sufocante, a ponto de se tornar um confisco, inviabilizando o negócio ou o próprio direito de ter um bem. Existe um limite.
E tem mais regras importantes nesse jogo. O princípio da igualdade, que diz que quem está na mesma situação deve ser tratado da mesma forma. A irretroatividade, que é uma garantia de que uma lei nova não pode voltar no tempo para cobrar um tributo sobre algo que já aconteceu. Isso traz segurança. A liberdade de tráfego, que impede a criação de pedágios disfarçados entre estados ou municípios. E, por fim, a capacidade contributiva, que é a ideia de justiça fiscal. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. E para fechar, um princípio que afeta diretamente o nosso bolso no dia a dia, o da transparência. A Constituição diz que a gente tem o direito de saber quais impostos estão embutidos no preço das coisas que compramos. É daí que vem aquela famosa lei do imposto na nota fiscal. A ideia é dar clareza sobre o tamanho da mordida do leão. E depois de tudo isso, a gente chega a uma reflexão final, né? Conhecer as regras do jogo fiscal é uma forma de cidadania de poder. A transparência sobre o quanto se paga de tributo não é um favor, é um direito que está na Constituição. A grande questão que fica no ar é: esse direito é realmente visível no nosso cotidiano? Fica aí a provocação para a gente pensar em como fazer esse direito valer cada vez mais.